Glória a Deus. Queridos, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo mais uma palavra de alerta, de ensino, para dentro da nossa escola bíblica no YouTube. Nós também temos, você sabe, escola bíblica em áudio todos os dias, que enviamos para muitos grupos de WhatsApp que estão dentro do Brasil e fora do Brasil, mas principalmente para a nossa denominação, que a sede está em São Luís do Maranhão, em frente à televisão difusora do bairro da Camboa, em São Luís. Bem, nós estudamos esses dias sobre aquele ai que disse Isaías: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Está lá em Isaías 6, verso 5. Aí já temos vídeos no YouTube para avisar que muitas vezes Deus usa essa expressão, usando profetas, para avisar para o povo ou para líderes sobre o sofrimento. O ai significa sofrimento daqueles que querem viver como ímpio no meio do povo de Deus e principalmente liderando. E hoje vamos falar aqui nesse vídeo sobre Jeremias 23, verso 1, que eu quero ler contigo. O ai que Deus enviou Jeremias para pregar contra os pastores da época de Jeremias, pastores falsos, pastores ímpios, mas que pastoreavam o povo de Deus, mais ou menos no ano 600 antes de Cristo. Foi o tempo de Jeremias. Quero ler esse texto contigo. Pega a tua Bíblia aí, ó. Jeremias 23, verso 1 em diante, se lê assim. Aqui é a minha tradução mais antiga da Bíblia, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que é mais antiga e está mais perto do original. Se lê assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes. As minhas ovelhas não visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. Então aqui está falando, meus irmãos, sobre líderes espirituais que haviam no meio do povo de Deus na época de Jeremias, que foi preciso Deus levantar um homem com uma mensagem diferente daquelas que já haviam no meio do povo de Deus. E Deus então está falando que haviam pastores que dispersavam as ovelhas e destruíam as ovelhas de Deus. Aqui Deus não está falando sobre macumbeiros destruindo ovelhas.
Aqui não está falando de políticos destruindo ovelhas, não. Aqui é exclusivo para aqueles que já dizem: eu sou pastor na igreja tal, sou da placa tal e estou governando ovelhas para Deus. Tenha cuidado, porque lá na Bíblia diz, em Efésios 4:11, diz: Ele, Cristo, deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para mestres ensinadores, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Então, o Novo Testamento diz que Cristo também levantou pastores. Só que tem um perigo, porque aqui na carta aos Hebreus, sobre os pastores, isso aqui é uma mensagem, principalmente para você que é obreiro, para você que quer ser um diácono, ou para você que já é líder, presidente de alguma denominação, ou você já tem o cargo de pastor em alguma denominação, ou você apenas pastoreia na internet, como tem agora os pastores online, que ele não tem ovelha em lugar nenhum. Ele tem, diz: olha, esse aí, ó, eu que visito ele, eu que ganho ele para Jesus, eu que cuido dele, eu que ensino ele. Na hora dos problemas dele, ele liga para mim, ele me procura para me aconselhá-lo. Quando eu oro por ele. Então, cuidado, multidões agora na era digital estão procurando esses pastores para aconselhamento e para aprender coisas na internet. Eu sei que muitos vão ensinar coisas boas, vão ser uma bênção, mas tem cuidado que tem também pastores igual aqueles lá de Jeremias 23, que destroem, em vez de construir o cristianismo neles, que dispersam totalmente eles do verdadeiro cristianismo, ao invés de colocar para dentro do cristianismo, torna ele um mundano, um ímpio igual ao próprio que está pregando, que está dizendo ser pastor, como era na época de Jeremias. Que aqui na carta aos Hebreus fala sobre os pastores, que eu vou ler para você no capítulo 13, verso 7, diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, o verdadeiro pastor, aqui biblicamente falando, para ele não ser um destruidor de ovelha, para Deus não ver ele como alguém que está ali só para dispersar ele do verdadeiro cristianismo, ele tem que dar um ensino real, bíblico, mas também que mostra que esse que está ensinando é o modelo para ele. Aqui está dizendo que as ovelhas da época que o autor da carta aos Hebreus escreveu, as ovelhas tinham como observar o dia a dia de seus líderes, porque ele diz aqui, Hebreus 13, 7, imite seu pastor, atentando, ou melhor, observando, vigiando quem de verdade ele é, investigando ele. Hoje na era digital tem a vida toda aí, irmão, de todo mundo, principalmente aqueles que querem aparecer, ou aqueles que colocam naturalmente tudo que ele faz no seu trabalho, com sua família, ele vai colocando ali,
na internet, no YouTube. E muitos dos seus pastores, se eles moram longe, você pode saber quem são eles. Mas o que Paulo está falando aqui, perdão, Paulo não, ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Tá bom? Foi uma pessoa super serva de Cristo, mas ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns dizem, foi Paulo. Se fosse Paulo, ele faria como ele faz em todas as cartas. De Romanos até Filemon, Paulo escreve assim, eu, Paulo, ele começa assim, todas as cartas dele. A não ser a Romanos, né? Que bem no final diz Tércio, Paulo pelas mãos de Tércio escrevia essa carta. Então tinha algum homem lá, que a Bíblia não diz quem é, que Paulo, porque estava preso, ou porque algum motivo, ele ditou a carta, e esse homem escreveu, chamado Tércio, que devia ser também um servo de Deus, que acompanhava Paulo. Mas o que a carta aos Hebreus está dizendo é que na época bíblica, como as comunidades cristãs eram pequenas, não existiam os pastores digitais da internet. Eles podiam ver cara a cara seus líderes, sabiam onde morava, sabia que era sua esposa, seus filhos, se era uma mulher, como lá em Romanos 16, tinha muitas mulheres que lideravam igrejas, como a Priscila, está lá em Romanos 16, e outras. Então naquela época você olhava, porque você acompanhava o que elas faziam, aquelas pessoas que lideravam as igrejas. E aquilo levava, motivava pessoas a copiar o estilo de vida que levava aquele tipo de cristianismo fiel, santo, a levantar o cristão para se parecer de verdade com Cristo. Paulo diz, seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1. A mesma coisa, Hebreus diz, 13, 7. Imite seu pastor. Agora, você tem olhado ele onde? O que ele está fazendo para te imitar ele? Ou será que ele é igual a alguns que tem hoje, que estão causando escândalo gigante? O que você vai ver nele para imitar? Por isso que o correto é você procurar multidão de igrejas pequenininhas que tem toda a periferia do mundo inteiro, igrejas pequenas, onde muitos líderes estão lá expostos à sua vida. Os membros sabem onde é a sua casa, sabe o que ele prega com sua vida. Nunca quer destruir ninguém com heresia ou escondendo sua vida dupla. Vive com Deus e vive no homossexualismo, vive com Deus, vive traindo a esposa, vive com Deus e vive enriquecendo com o dinheiro da igreja, ficando milionário e etc. Você tenha cuidado com isso. Então, meus amados irmãos, os pastores, por exemplo, na época de Cristo, depois nós vamos ter uma escola bíblica exclusiva em áudio sobre os fariseus, para você ver que muitos dos líderes de hoje são comparados com fariseus, porque Deus chama eles de guia cego, condutores cegos. Quando Jesus veio, irmão, o povo de Deus era chamado de ovelhas sem pastor. No final de Mateus 9, Jesus olhou aquela multidão que vinha atrás dele. A Bíblia diz que ele ficou condoído, porque era ovelha sem pastor. E ele disse, ore para o Senhor da seara enviar ceifeiros para a sua seara, porque grande é a seara, poucos são ceifeiros. Mas Deus não quer, irmão, ímpio como os fariseus, que só servia para deixar Deus ver
que suas ovelhas são ovelhas sem pastor, porque não cuida delas, prega mentiras, não tem tempo para elas. Quando prega, é para destruir o verdadeiro cristianismo, dizendo: isso não faz mal, isso não faz mal. Agora a gente não pode ser muito rigoroso, tem que liberar para o mundanismo entrar. Quem é prostituto pode ir para o púlpito viver prostituta a vida inteira pregando, porque somos salvos pela graça. Então vai ter multidão de mentiras que vai destruir a verdadeira ovelha, vai tornar ele um ímpio. Quando Jesus voltar para buscar as ovelhas, que o pastor é ele quer as ovelhas dele, ele vai encontrar aqui na terra o quê? Por isso que Jesus disse que um dia ele vai separar as ovelhas dos bodes. Vai ter um grande julgamento. Ele vai se sentar no trono, diz a Bíblia. Cristo foi que disse isso. E separar a ovelha dos bodes. Mateus 25, 30 e diante. Bode é aquele que se tornou alguém parecido com uma ovelha, mas não é ovelha. Ele é bode. E Jesus disse que vai dizer para os bodes: atrás de mim, malditos, para o fogo eterno preparado por o diabo e seus anjos. Mateus 25, 46. Pastor verdadeiro, irmão, está preocupado com salvação. Levar seu povo para a santificação e dar o exemplo. Ele deixar as pessoas investigar a vida dele. Então ore muito. Se você não mora perto da igreja, você não sabe quem é teu líder, que às vezes só vem ali na hora do culto e vai embora, some. Cuidado. Às vezes ele é um ótimo, verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, mas às vezes não é. E para você que é líder, cuidado, porque Deus vai cobrar de você. Nós já tivemos 2 mensagens aí, 3, sobre o ai de mim, né? Usado muito na Bíblia. Ai, ai, ai. Que Deus usa, principalmente contra líderes, porque vai ter sofrimento maior. Tiago 3, verso 1 diz: nem todos nós sejamos mestres, sabendo que sobre o mestre vai vir mais rigoroso juízo. Cuidado com isso, tá bom? Tá. Fico por aqui, tá bom? Nós vamos trazer a próxima mensagem ainda sobre o ai. Já tem muita coisa para falar sobre o ai. Quer dizer, dores terríveis que Deus, infelizmente, vai fazer muita gente passar. Somente aqueles que dizem: sou de Deus, mas vivem no pecado. E muito mais para líderes que estão apenas engordando com o dinheiro das ovelhas. E as ovelhas cada vez mais não recebem o que era para receber do seu pastor. Você é pastor, cuidado. Foi Deus mesmo que te colocou aí. Seja útil. O servo inútil, Mateus 25, 30. Jesus disse: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. Porque a quem mais for dado, mais será cobrado. Lucas 12, 48. Faz o melhor que tu podes. Divide teu tempo. Divide teu tudo. Seja transparente. Primeiro com Deus e com tuas ovelhas. Quando tu for pregar, dê o melhor do teu tudo para eles. Assim era a igreja primitiva. Assim foi o profeta Jeremias. Ele, Jeremias, foi atribulado demais, porque ele pregava uma mensagem que Israel nunca ouviu dos pastores da época. Você tem uma ideia de Jeremias 2? Olha como era o tipo de pastor que tinha Israel. Jeremias 2. Pega a tua Bíblia. Pastor tudo desviado. Jeremias 2, 8 diz: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito.
Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Pleitear quer dizer, vou te chamar para prestar conta. Um dia você vai para o julgamento. 2 Coríntios 5:10, Paulo diz, todos nós teremos que nos apresentar perante o tribunal de Cristo, para que demos conta de tudo que fizemos através do nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. Te arrepende. Se Deus não te botou aí, não fique aí. Se Deus te chamou, te prepara, te arrepende, arranca teu velho homem, divide teu tempo e dá o teu melhor. Ou então Deus vai te cobrar e vai te dizer, ai dos pastores que destroem. Ou melhor, você destruiu o verdadeiro cristianismo, porque não deu a verdadeira doutrina, ele se transformou num lobo e Deus vai te cobrar. Amém? Cuidado com isso. Ponto. Bem, envia essa mensagem para alguém, tá? Se você quer mensagens de áudio todo dia de ensino, nós temos uma escola bíblica 24 horas. Todos os dias enviamos 80 minutos de ensino todo dia, em áudio. Pega meu número aí para você chamar um novo convertido, tá? Para enviar o link para o novo convertido. O novo convertido fazer perguntas e receber a mensagem de áudio todo dia. 80 minutos de ensino bíblico, tá? E ative já o sininho aí para a próxima mensagem que vamos enviar ainda sobre o ai, tá bom? Para você receber, toda vez o YouTube te avisa, tá? Você envia para outro. Então tá aí meu número, 98, é o código do Maranhão. Aí depois tu bota assim, 984904763. Amém? Esse é o telefone missionário Wagner Jesus. Ore por mim, estou orando por você. Nunca seja um cristão que destrói os outros, mas use teu cristianismo para amar sempre e nunca dar uma falsa doutrina ou estilo de vida errado que vai só destruir multidões de pessoas. Cuidado com isso, tá bom? Ponto. Fico por aqui. Ore por mim, estou orando por você. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.